Então, pessoal, boa tarde. Agora eu já estou gravando. Então, vamos começar nossa aula aí. Mas vamos lá. Nosso assunto da aula de hoje é busca, ordenação e hash. Na verdade, isso aqui vai contemplar umas duas aulas, mas não é um assunto muito trivial, não. Tá? Tem pedaço aqui que é tranquilo, mas tem pedaço aqui que é bem pesado. Então, a gente vai ter que ficar um pouquinho mais atento aqui em algumas coisas. Mas vamos lá. Começar com busca, então. Vamos discutir diferentes estratégias para efetuar a busca de um elemento em um conjunto de dados. Só uma coisinha a respeito dessa frase aqui. O que acontece? A gente costuma dar ênfase em busca porque o que acontece na maior parte dos casos? Na maior parte dos casos, a gente faz busca. Tá? A gente não fica alterando o nosso conjunto de dados o tempo inteiro. Tá? Então a gente faz inserção, a gente faz remoção, faz atualização, tá? São operações comuns. Mas a maior parte dos casos a gente faz é busca. Então é muito importante que a gente saiba fazer busca de uma maneira eficiente e escolher a estrutura de dados que permita que para aquele conjunto de dados que você está trabalhando, que você tenha busca de forma eficiente. Tá? Algumas vezes a gente pode ter estrutura de dados assim que a inserção ela é extremamente custosa, mas a gente faz a inserção tão raramente que, independente do peso dela, sabe? Vamos supor que assim, só para fazer uma analogia aqui fácil da gente entender. Vamos supor que eu queira inserir e a minha estrutura de dados é vetor, tá? A gente sabe que inserir em qualquer parte do vetor é extremamente custoso, porque tem que pegar toda a parte que está na frente daquela posição que você vai inserir e levar todo mundo, arrastar, né, empurrar todo mundo para frente. Ou então aqui, igual em Minas Gerais, né, arredar todo mundo para frente. Então, é uma coisa extremamente custosa, tá? Essa operação. Só que se a gente fizer ela muito pouco, a gente acaba pagando o preço, sabe? Independente do custo ser alto ou não. Mas realmente busca é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. Tá? Porque se for para a gente ficar inserindo as coisas lá e não ficar consultando, é... a gente faz isso mais em log. Tá? Log, em geral, a gente fica inserindo e não fica consultando, não. Só quando a coisa dá pau que você tem que voltar lá e consultar o log. Mas tirando esse caso, a gente realmente faz mais busca do que inserção, remoção e atualização. Então é por isso que a gente discute bem essa questão de busca, tá? E um dos assuntos aqui que a gente vai começar a trabalhar é a questão de vetor, igual eu acabei de citar aqui, né, que eu vou inserir, empurrar todo mundo para frente, é tudo. E é questões de árvores binárias de busca aqui, tá? Como que funciona a busca. Lembrando que a árvore binária é aquela que todo nó tem dois filhos, tá? Então ele não tem 3, não tem 50, são sempre dois, tá? E se os dados estiverem ordenados de forma que o da esquerda é sempre menor do que o nó, e o nó sempre menor que os que estão à direita, isso também ajuda, tá? Então a gente vai dar uma relembrada, porque a gente já viu isso, é relembrar. Então vamos lá, começar aqui com busca em vetor. Então eu tenho um vetor com n elementos. E eu quero saber se um determinado elemento está ou não no vetor. Seguinte, só para a gente trabalhar com o nosso senso comum aqui, eu só vou saber se o elemento está no vetor quando eu achar ele, né? Então, vamos supor, ele está lá na primeira posição, na quinta posição, na 10ª posição, na, sei lá, milionésima posição, não importa. Eu vou saber que eu encontrei ele, quando eu chegar naquele elemento, ou então eu vou saber que ele não está presente depois que eu percorrer todo mundo, porque ele pode estar lá no final. Eu estou assumindo que ele não está ordenado. Então, se eu não tenho um vetor ordenado, eu posso ter algo do tipo assim, né? 2,
5, 1, 10, 18, 22, 0, 3. Tá? Então, como eles não estão ordenados, não tem jeito de... Vamos supor assim, eu estou procurando 4. Tá? Então, eu cheguei aqui, ó, A2. Beleza, não está aqui. Aí eu cheguei no 5. Ah, se eu cheguei no 5 e não encontrei o 4 é porque ele não está aqui. Não, eu não posso afirmar isso porque esse vetor não está ordenado. Então ele poderia não estar aqui, mas está aqui, não aqui, mas aqui, não aqui, mas aqui. Então eu só vou saber se o elemento está no vetor se eu encontrar. E eu só vou ter certeza que ele não está quando eu passar por todas as posições, porque ele efetivamente pode ser o último. Né? Vamos supor que eu estou buscando o 3. É o 2? Não. É o 5? Não. É o 1? Não. É o 10? Não. 18? Não. 22? Não. É o 0? Não. É o 3. Beleza, ele está aqui ó, na última posição. Então, eu tive que varrer todo esse vetor até eu achar o elemento. No caso aqui, eu achei porque ele estava aqui. Agora, se ele não está, eu cheguei, opa, terminou, não encontrei o cara, ele não está aqui. Então, a forma de busca mais simples que eu tenho é a busca linear. Vou passando por todos os elementos, mais simples, tá? Não é mais eficiente. Então eu vou passando por todos os elementos. Se eu encontrei, igual a esse teste da linha 5 aqui, se eu encontrei, eu retorno à posição que eu encontrei ele. Agora, se eu passar por todo mundo, então eu saí desse vetor, desse loop aqui. Se eu cheguei aqui, é porque eu não encontrei. Tá? Então, é uma coisa que vocês já estão acostumados a fazer. É um mecanismo de busca, não tem nenhum problema nele. Em alguns casos, é o único jeito mesmo que dá para fazer, sabe? Então, assim, se eu tiver uma estrutura de dados que não está ordenada, a estrutura de dados mais eficiente mesmo é um vetor, é linear. Porque se ele não está ordenado, não tem como eu descobrir se o elemento está lá ou não, a menos que eu teste todos. Tá? Então, se eu realmente estou trabalhando com elementos não ordenados, é vetor e é busca linear. Não tem outro. Tá? Quantos slides vai na aula de hoje? A gente acabou de começar aqui, Alexandre. Mas é o seguinte, eu vou falar o iniciozinho de hash. Tá? A parte de hash é um pouco mais pesado. Tá? Então a gente vai continuar depois. Iniciozinho de hash, os primeiros slides. Eu não sei exatamente qual que é o número, não. Não, mas beleza. Mas a aula não vai até 3h30, não. Ela termina antes, pode ficar cegado. Tá? Então vamos lá. Opa. Então, busca linear. Muito ineficiente. Mas o fato de ser muito ineficiente não significa que ele não é usado. Tá? Igual eu acabei de falar. Se os meus dados eles são armazenados de forma não ordenada, eu tenho que usar a busca linear mesmo. Não tem outra solução. Ah, eu quero colocar numa árvore. Beleza, mas se a sua árvore não está ordenada, você não tem que passar por todos os nós da árvore? Então, não tem jeito. É a mesma coisa de um vetor. Tá? No caso da árvore, fica até mais custoso. Porque você tem que ficar andando pela árvore e testando. Então, igual está escrito aqui na primeira bolinha, muito ineficiente, o fato de ser muito ineficiente não significa que não é usado. É usado e muito, tá? Ah, e por que a gente usa muito uma coisa ineficiente? Porque às vezes os dados realmente não estão ordenados, Então, se não está ordenado, não tem solução. Ah, a solução é essa daí, é testar todo mundo e torcer para encontrar. Paciência. Agora, qual que é a complexidade? Não, realmente é mais fácil de entender, né? Porque é uma estrutura de dados muito simples, igual está aqui, ó. Então eu vou passando por todo mundo, né, Alexandre? Então, assim, realmente eu concordo com você. É extremamente fácil de entender a questão do vetor, né? Eu vou testando, 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 testando. Cheguei no final, encontrei? Não. Então, se eu não encontrei, não está aqui. Porque se eu tivesse encontrado, ele estaria em alguma das posições anteriores. Então, é ineficiente. O pior caso, você tem que fazer N comparações, né? Igual aqui ó, no meu exemplo do 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comparações. Tá? Então, o pior caso você tem que fazer N comparações, porque ele pode ser o último. E o que acontece? O seu número de comparações, ele é linear. Tá? Então, aqui, ó, a ordem de grandeza dele é linear. Porque se agora o meu vetor tiver 10 posições, se agora ele tem 10 posições, eu tenho que fazer 10 comparações, no pior caso. Tá? Então, a complexidade de fazer uma busca linear é na ordem linear aqui, ó. Diferente do bubble sort, por exemplo, que a gente viu no final do ano passado, e que a gente vai retomar aqui hoje, claro, que tem a ver com ordenação, só que ele, por exemplo, a pior implementação dele é quadrática, né? Porque ele pega todo mundo e testa com todo mundo. Aqui não tem jeito de eu fazer o gesto com o dedo, né? Mas vocês sabem do que eu estou falando. Pega esse cara aqui, ó, e vai passando por todo mundo. Depois pega esse cara aqui, vai passando. Então, a ordem de grandeza dele é quadrática, porque ele é n vezes n. Ele tem que pegar todo mundo e testar com todo mundo. Tá? Então, a ordem de grandeza do bubble sort é quadrática. No caso da busca linear, é linear, tá? Que é na ordem de O de n. E é possível melhorar? Alguém sabe a resposta disso aqui, ó? É possível melhorar? Vamos ver. É sempre. Então, mas condicionado ao quê? É claro que é possível melhorar. A resposta é até meio óbvia, sim. Né? Mas eu tenho que acrescentar uma outra coisa aí. Porque se for para deixar os dados bagunçados, não tem como melhorar, não. Infelizmente, não tem, não. Então, é possível melhorar? Sim, se os dados tiverem alguma forma de ordenação. Essa é a resposta completa. Agora, se o dado estiver bagunçado, é possível melhorar? Não. Ah, não tem como melhorar, porque eu tenho que passar por todo mundo. Então, é um negócio meio complicado. Tem possíveis melhorias com hash e tal, que a gente vai ver mais para frente, mas vamos imaginar que nós estamos respondendo isso aqui com o nosso conhecimento, tá? Com o nosso conhecimento, é possível melhorar? Sim, se eu colocar alguma forma de ordenação nos dados aqui. Senão, não tem muito jeito, não, tá? Então, vamos lá. Assumindo que os vetores, que os elementos do vetor estão ordenados em ordem crescente. Ah, mas poderia ser decrescente também, não tem nenhum problema. Tem que ter uma ordem. Olha só o que esse cara aqui está fazendo. Em teoria, ele está passando por todo mundo também. Tá? Aqui, ó, é o mesmo teste do outro aqui, ó. O mesmo loop, mesmo teste, tá? Tá aqui, ó. Mesma coisa. Só que é o seguinte, como ele está ordenado, se eu chegar num determinado elemento e esse elemento já é maior do que o elemento que eu estou buscando, então não tem jeito dele estar lá mais. Tá? Vamos voltar aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui e escrever ele em ordem crescente. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eu não coloquei, 7 não, 8 não, 9 não, 10, 11, 12 não, 18, 22. Se eu não esqueci de ninguém, deixa eu ver se tem 10 caras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Então, você está fazendo mais testes sim. Viu, Sérgio? Tá? Não significa que ele é tão rápido quanto o outro, não. Tá? Então, ele vai fazer mais testes. Só que a ordem dele continua sendo linear. Tá? Porque o número de testes dele, no pior caso, continua sendo N testes. Só que agora ele tem que fazer tipo 2 testes. Então, não é que ele anda na mesma velocidade do outro, não.
Dois algoritmos com a mesma ordem de complexidade, eles não têm a mesma velocidade de execução, não. Isso daí é só para você ter uma ideia de como cresce o tempo, tá? Mas não é que eles executam no mesmo tempo, não. Tá bom? Então daqui a pouco eu leio os comentários ali só para a gente continuar aqui. Então tá aqui os 10 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 18 e 22. Então o que que acontece? Se eu estou procurando o 12, por exemplo, e eu fui andando, cheguei aqui no 11, aí depois fui parar no 18. Ué, se eu já cheguei no 18 e não encontrei o 12, é porque ele não está aqui. Tá? Então, essa é a essência da melhoria do algoritmo. Que está escrito alguns slides ali para frente. Eu só voltei aqui para a gente usar os mesmos números do exemplo. Então, se eu estou procurando 12 e cheguei no 18, não precisa de eu procurar no 22 também, não. Porque está ordenado. Se eu cheguei no 18 e não encontrei o 12, com certeza ele não está entre o 18 e o 22 também, não. Tá? Então, é daí que vem essa melhoria aqui, ó. Que é esse teste da linha 7 aqui, ó. Tá? Então, o teste da linha 7 diz isso. Agora, deixa eu dar uma lida nos comentários aqui. Tem um método de ordenação que vai dividindo no meio. Sim, ó, o pessoal já respondeu ali, ó. Quicksort e Merge Sort. O Quicksort não é que ele divide no meio, não. Tá? Ele divide em pivô. O pivô pode ser de uma ponta, pode ser da outra, pode ser no meio. Tá? Não tem uma regra que diz que o pivô no Quicksort é o do meio, não. Tá? Só relembrando vocês que a gente viu isso no final do ano passado. Tem quase um ano, se não tem um ano já, né? Porque afinal de contas já está acabando outubro. Então tem mais ou menos esse tempo aí, um ano que a gente viu. Mas é essa a ideia aí mesmo, tá? Então é o seguinte, mesmo eu fazendo mais testes aqui, igual o Sérgio observou, tá? Porque eu não tinha esse teste aqui, ó, da linha 7. Então, mesmo eu tendo que fazer mais testes, o algoritmo continua sendo linear. Ele é mais custoso que o outro? Sim, ele é mais custoso que o outro. Só que, como os dados estão ordenados, na média eu vou fazer metade das comparações. Tá? Porque se eu assumir, geralmente a gente faz assim, né? A estimativa de tempo. Se eu assumir que os dados estão distribuídos uniformemente, significa que, na média, eu vou fazer metade da busca. Tá? Então, algumas vezes eu vou achar no início, algumas vezes eu vou achar no final. Mas como o do início compensa o do final, na média eles ficam na metade. Tá? Então, essa que é a ideia. Essa otimização aqui, ó, dá uma ajudada também. Tá? Mesmo esse aqui tendo a mesma média do outro, esse aqui tem uma média melhor. Porque se eu também ficar procurando os elementos e os elementos que eu busco também estão distribuídos uniformemente, significa que nem todas as vezes eu tenho que ir até o final. Tá? Então, realmente isso aqui, apesar de ser o algoritmo, deixar o algoritmo mais custoso do ponto de vista de que ele tem que fazer um teste a mais, o resultado final é melhor. Tá? Na prática ele fica melhor, porque ele faz menos testes no caso real. Tá? Então está escrito aqui, ó. No entanto, se os elementos estão ordenados, existe uma busca muito mais eficiente, tá? Por conta da própria organização dos dados, que me permite fazer esse teste da linha 7. Okay? Agora, e busca binária? Busca binária, a gente viu isso também. Como é que funciona a busca binária? Vamos voltar aqui, ó. Vamos supor que eu estou procurando o 12. Tá? Então, estou procurando o 12. Então, eu venho aqui na metade. Tá? Faz de conta que eu selecionei o 10. Tá? Poderia ser o 5 também, não tem nenhum problema. Inclusive, deixa eu fazer com 5. Então, cheguei aqui na metade.
né? Porque como é par, eu tenho que pegar um de um lado ou um do outro, né? Não é exatamente na metade. Então vamos lá, cheguei aqui no 5. Aí eu faço o seguinte, olha, eu não estou procurando 12. Se o 12 é menor do que o 5, então está à minha direita. À minha esquerda, desculpa. Então, se o 12 é menor que o 5, está à minha esquerda. Agora, se o 12 não é menor do que o 5, significa que ele pode ser eu, né? Porque eu poderia estar buscando o 5 também. No caso aqui do exemplo é o 12. Mas ele pode ser eu, ou ele pode ser alguém que está à minha direita. Então, pode ser esse caso aqui. Aí, no caso, ele é menor do que o 5? Não é. Então, ele vem para o lado de cá. Aí, ele vai fazer o seguinte. Vai dividir de novo. Vou pegar uma outra corzinha aqui. Chegou no 11. 12 é menor do que o 11? Não. Então, ele pode ser o próprio 11, ou então pode estar à direita do 11. Aí ele foi e dividiu de novo. Vou pegar uma outra corzinha aqui. 18. Beleza. 12 é menor que 18? É. 12 é menor que 18. Então, é quem está à esquerda dele. Não inclui ele. Tá? É quem está na esquerda dele. Aí chegou aqui, ó. Só que agora só tem um elemento. O 12 é o próprio 11? Não é. Né? Porque aqui só tem um elemento, não tem mais para onde dividir. Então, é o próprio? Não é. Então, se não é o próprio, o que ele faz? Chega à conclusão de que o elemento não está aqui. Só que olha quantas comparações ele fez. Ele fez a comparação do vermelho, ele fez a comparação do azul claro, depois ele fez a comparação do azul escuro e depois ele fez a comparação do rosa. Tá? Não pode esquecer dela aqui não. Ele só não dividiu mais, mas ele comparou. Então, ele fez uma, duas, três, quatro comparações para chegar à conclusão de que o 12 não estava aqui. Agora, vamos supor que eu esteja fazendo linear aqui e os meus dados estão ordenados, igual está aqui. Só para efeito de comparação. É o 0? Não. É o 1? Não. É o 2? Não. É o 3? Não. É o 4? Não. É o 5? Não. É o 10? Não. É o 11? Não. É o 18? Não é, mas também não está aqui mais. Então ele fez 9 comparações. Então, se eu colocar aqui um comentário, só para efeito de comparação, tá? Só para poder ficar claro aqui os testes. Para não confundir aqui também, eu vou tirar essa linha, tá? Porque isso aqui, né, do jeito que eu usei depois, basicamente eu estava explicando qual o caminho que ele pegou. Então eu vou tirar isso aqui para facilitar o entendimento. Tá? Então aqui, ó, é o espaço de busca dele. Espaço de busca, ele começou com o espaço de busca inteiro. Depois reduziu para o vermelho, depois reduziu para o azul, depois reduziu para o azul escuro e chegou à conclusão de que só tinha um elemento aqui no rosa. Tá? Então, seguinte, quando os meus dados estão ordenados, mesmo que eu tenha um vetor, eu tenho uma forma eficiente de buscar. Olha só, isso aqui já estava legal, né? Porque no caso de buscar o 12 aqui, ó, eu não precisava chegar aqui no final, então já deu uma melhoradinha. E o negócio pode ficar ainda melhor se eu implementar a busca binária. Então esse algoritmo todo que está aqui, ó, é o algoritmo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, tá? Executando ele. Aqui pode ter só uma divergência do ponto de vista de qual elemento que ele pega, tá? Mas a gente confere isso aqui, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Início, fim, divide por 2, meio,
Então, se o elemento for menor, ele pega do meio menos 1. Esse algoritmo aqui é exatamente o que eu fiz. Exatamente o que eu fiz. Sem alteração nenhuma. Então, isso aqui, o que ele vai fazendo? Executando esse cara aqui, partindo o meu espaço de busca. Tá? Então, eu tinha esse espaço de busca aqui de 10 elementos, depois eu passei para um espaço de busca de 5 elementos, depois eu passei para um espaço de busca de 3 elementos, depois eu passei para um espaço de busca de 1 elemento. Então, o meu espaço de busca ele foi sendo cortado pela metade a cada iteração do meu algoritmo. Tá? Então, qual que é a complexidade desse algoritmo aqui? Alguém sabe? Sabe se já tiver visto lá na matemática, né? Porque é uma operaçãozinha mais diferentezinha, né? Mas eu acredito que esse é assunto do final do primeiro ano. Alguém sabe qual que é a complexidade desse algoritmo aqui? Sem passar o slide para frente, né? Óbvio. Um negócio que a gente vai cortando assim, ó. Igualzinho a gente fez aqui, foi cortando em dois. Não, não é média não. Ninguém? Se a gente vai tendo alguma coisa que vai dobrando a cada iteração, isso é isso mesmo, viu, Iago? Mas só para eu poder concluir aqui. Se eu tenho alguma coisa que ela vai dobrando a cada iteração, ela é exponencial. Se eu tenho alguma coisa que ela vai dividindo a cada iteração, ela é logarítmica. Tá? E no caso aqui a base é 2. Tá? Porque ele vai partindo de 2 em 2. Tá? Então a ordem de complexidade desse algoritmo aqui ela é logarítmica. Tá? No caso, logarítmica de base 2, não de base 10. Tá? Então aqui, ó, tá só dando um exemplo aqui, né? O tamanho do problema e o número de repetições. Então são necessárias log n repetições. Bom? E como fazemos um número constante de comparações, a cada ciclo duas, podemos concluir que a ordem de complexidade desse algoritmo é na ordem de log de n. Tá? Então, assim, vamos supor que eu fizesse 3 comparações, 5, 10, 50 comparações por iteração. Não muda a ordem de complexidade do algoritmo. Faz ele ficar mais custoso, óbvio, porque um que eu faço 2 comparações e o outro que eu faço 50 comparações, é claro que 50 comparações é mais custoso que 2, isso é óbvio. Porém, aqui a gente olha a ordem, tá? E o que a gente estima aqui com relação a essa questão de ordem de grandeza? É que à medida que o número de dados vai crescendo, o número de comparações ele não é a coisa mais pesada, sabe? Vamos dizer assim. Só para a gente ter uma ideia aqui, fazer um 2AN aqui e um 50AN aqui. Tá? Beleza, se o meu N for 10, aí eu estou fazendo 20 aqui. E aqui eu estou fazendo 50. Aí você fala, nossa, 50 não, 500. Aí você fala, nossa, mas a diferença é muito grande, de 2 para 50. Né? Agora, vamos supor que aqui eu já estou trabalhando agora com 100 milhões. Então, se eu estou falando de 100 milhões... Opa, deixa eu fazer aqui na frente. Se eu estou falando de 100 milhões, aí aqui ó, já passou a ser 200 milhões contra 5 bilhões. Não é tanta coisa assim.
Você vai falar, nossa, mas é muita coisa. Não, não é. Entendeu? Então, o que que acontece? Esse N aqui, ó, ele passa a ser o fator mais pesado e não esse 2 e esse 50. Então, é claro que 50 vezes N, se eu comparar com 2 vezes N, é claro que 50 vezes N é mais pesado. Tá bom? Esse N aqui, ó, repito, sem problema nenhum. O que que significa esse número gigante? É exemplo do número de dados que eu estou trabalhando. Então, aqui, ó, deixa eu colocar uma barrinha. Aqui é como se eu estivesse trabalhando com 10 números. E aqui como se eu estivesse trabalhando com 100 milhões de números. Se a gente for parar aqui para pensar, vamos supor que eu esteja trabalhando com uma base de dados de CPF, por exemplo, e que para facilitar a nossa vida aqui, a gente está trabalhando com a base de dados de CPFs ativos, tá? E eu estou assumindo que todo brasileiro vivo tem um CPF ativo. Então, a nossa ordem de grandeza aqui é por volta de 220 milhões de dados, né? Porque é um CPF por pessoa. Ah, então, o que que acontece? Esse N aqui, ó, é que é o cara pesado, não essa constante. Então, para números bem pequenininhos, a constante faz diferença. Mas à medida que o número vai crescendo, a constante deixa de ser a parte mais importante. Tá? Então, só frisando isso para vocês. Tem uma aula sobre complexidade, é o nosso próximo assunto. Tá? Mas aqui eu já estou dando uma adiantada porque a gente está trabalhando com esse assunto. N é o que? O número de dados. Igual aqui, ó. A constante é o tanto de comparação. Eu estou falando desse slide aqui, ó. Qual que é o N aqui? Dez. Beleza. O meu N aqui é 10, tá? Porque é o tamanho dos meus dados. E qual que seria a minha constante aqui em número de comparações? Isso, assumindo que seriam os ifs aqui. Qual que seria a minha constante nesse algoritmo aqui? Não, a constante. Não, uma comparação. Só essa comparação. Qual que seria a constante nesse algoritmo aqui? 2, né? Porque eu testo esse e testo esse, né? Porque se esse aqui não der certo, eu tenho que testar esse. Então são duas comparações. Então é claro que esse algoritmo aqui, ele é mais pesado que esse algoritmo, tá? Do ponto de vista de rodar mesmo. Só que na prática, ele tem resultado melhor por conta dos dados, né? Isso aqui nós já discutimos. Mas qual que é a ordem de grandeza dele? Linear e desse aqui, linear também. Tá? Então, voltando aqui para o nosso slide, como fazemos um número constante de comparações, né, que é 2 por ciclo, aqui, ó, tá? É porque ou é esse ou é esse, né? Isso aqui é porque já deu falso nos outros dois. Duas comparações, a gente conclui que a ordem de complexidade desse algoritmo é logarítmico, tá? Mesmo que a constante dele seja 2. Poderia ser 50, poderia ser 100, tá? Mas não é ele que pesa o meu algoritmo. O que pesa o meu algoritmo é sempre a parte que varia. No caso aqui o n, que é o número dos dados. Bom? Então, log de n é melhor do que n? Depende, o Lucas falou depende. Depende do quê?
Depende porque depende é uma boa resposta, mas eu não sei de que depende, né? É tipo isso. É ou não? Ou você sabe do que depende? É, não sabe. Então, mas não tem nenhum problema não saber, não. É porque é o seguinte, em geral, os algoritmos que têm ordem de grandeza menor, tipo esse daqui, eles são mais complexos. Tá? Então ele faz mais comparações e tudo. Então é como se eu conseguisse imaginar que as constantes deles são maiores. Tá? Tô falando de uma maneira bem geral, tá, gente? É bem genérico o que eu tô falando aqui, bem alto nível, tá? Mas os algoritmos, quanto mais ele reduz a nossa ordem de complexidade, mais difícil eles são de ser implementados, de uma maneira geral, claro, né? Eu não está falando de exceções. Então, a constante do algoritmo, ela é maior. Só que como esse n aqui, ele cresce tanto, né, que a gente tem que pensar para n grandes, não para n pequenos, para n grandes, a constante é desprezada. Tá? Então, a resposta correta depende mesmo. Porque se o n for pequenininho, entendeu? Aí é claro que eu posso ter algoritmo linear que é melhor. Por exemplo, vamos supor que a ordem do meu algoritmo linear é 2 vezes n. Tá? E do meu logarítmico é 59 log n. Então é o seguinte, se esse cara aqui for 2, então esse cara aqui é 1, só para vocês entenderem. Tá? Se o n for 2, esse carinha aqui é 1. Então, para n igual a 2, esse aqui, só para dar um exemplo para vocês, eu devia estar falando disso lá em ordem de complexidade, mas não tem problema não. É porque eu acho que é importante entender isso aqui. Se o meu n for igual a 2, então vou colocar aqui, ó, n igual a 2, quanto que custa executar esse algoritmo aqui? Custa 59. Agora, e esse aqui custa quanto? Custa 4. Aí você fala, nossa, melhor linear. Concordo. Agora, vamos supor que o meu n agora é igual a 4. Se o meu n é igual a 4, isso aqui passa a ser 2. Tá? Então, ele passou para 158. E aqui passou para 8. Agora, vamos imaginar que o meu n aqui é 1024. Se o meu n é 1024, significa que esse cara aqui é 10. Porque 2 elevado a 10 é 1024. Então, significa que ele é 10. Aí ele passou a ser 590. E esse carinha aqui passou a ser 2048. Tá vendo? Então é o seguinte, uma curva é linear, a outra curva é logarítmica, tá? Então, ela é assim, ó. A mais ou menos, tá? Então, o que acontece? Tem algum momento que é vantagem usar o de baixo. E aqui eu estou dando um exemplo aqui, ó, que com n não muito grande, tá vendo? 1024, esse carinha aqui já está ganhando. Entenderam a ideia? Então, a gente tem que pensar sempre na ordem de complexidade aqui com esse n grande, tá? Porque com n pequeno é fácil de você achar algoritmos ruins que têm desempenho melhor. Tá? Tipo o Bubble Sort. Ah, beleza. Bubble Sort. Ah, mas eu só tenho 5 dados para ordenar. Beleza, faz o Bubble Sort mesmo. Agora, ah não, eu tenho 1000 dados para ordenar. Aí não, aí você não vai fazer Bubble Sort, né? Aí você faz um trem mais eficiente. Mas entenderam aqui, né? Todo mundo pegou a ideia aqui, né? Da parte constante e da parte que cresce.
Beleza. Então vamos continuar nossa aula aqui, que eu devia estar falando disso lá em ordem de complexidade. Mas na hora que eu chegar na aula de ordem de complexidade, eu falo menos. Não tem nenhum problema, não. Árvore de busca, né? Árvore binária de busca. O algoritmo de busca binária tem bom desempenho computacional e deve ser usado sempre que temos dados ordenados armazenados em um vetor. Beleza, porque a gente já viu aqui e viu que o negócio é bom pra caramba mesmo. Contudo, se precisamos inserir ou remover elementos da estrutura e, ao mesmo tempo, dar suporte a funções de busca eficiente, vetor não é legal. Tá? É aquilo que eu falei no início da aula. Vamos supor que a minha inserção, tá? Que é exatamente o que a segunda bolinha está falando aqui. Por que, que a base é 2? Porque ele divide na metade. Entendeu? Se ele dividisse por 3, aí seria base 3 do log. Beleza. Então, voltando aqui à segunda bolinha. Eu falei dessa segunda bolinha no início da aula. Então, olha só. Vamos supor que eu precise inserir dados. Só que acontece que eu insiro dados assim muito raramente. Muito, muito, muito raramente. Então não tem problema em fazer vetor. Sabe por quê? Ah, beleza, eu faço busca binária. Ok, é eficiente, é legal. Toda vez que eu precisar inserir o cara, eu acho a posição dele, insiro ele lá e empurro todo mundo para frente. Ok. Tá? Então, assim, não tem nenhum problema com isso. Só que se eu tiver que ficar fazendo inserção com mais frequência, aí já começa a ficar custoso e ficar empurrando esses dados. E aí, nesse caso, uma estrutura bem legal de usar é a árvore binária. Tá? Porque a árvore binária eu consigo crescer ela rapidinho. Se ela não tiver completamente avacalhada, né, que quer dizer que ela está 100% desbalanceada, o custo dela é muito bom. Tá? A nossa tendência é deixar a árvore sempre balanceada, mas não é assunto. Tá? Eu não vou falar de balanceamento de árvore. Se tem uma coisa trabalhosa, é balanceamento de árvore. Tá? Mas qual que é a ideia por trás do balanceamento da árvore? É que ele é custoso, porém deixa a pesquisa na árvore sempre muito rapidinha. Né? Porque ela está balanceada, então não tem que ficar pegando um ramo muito grande. Sabe? Os meus ramos são sempre pequenininhos. Mas é só para a gente pegar a ideia. Não vou mostrar o algoritmo de balanceamento de árvore aqui, não. Então, se a gente não está preocupado muito com balanceamento, uma árvore binária é bem legal. Tá? Porque continua sendo na ordem de log n e não é trabalhoso inserir na árvore. Sabe? Não tem que ficar empurrando todo mundo para o lado. E o que é uma árvore binária de busca? Né? É a árvore que ela é vazia, tá? Ou o seu nó contém uma chave. Então, se eu voltar aqui para a nossa arte do desenho, é que ela não é assim não, ó. Não é isso não, tá? Porque isso aqui é um exemplo de árvore, mas os valores estão sempre nas folhas da árvore. Tá? Então, o que o slide está falando aqui é que não é desse tipo. Está falando que aqui tem que ter valor também. Tá? Então, os valores eles não estão só nas folhas. Tem que ter valor em cada um dos nós. Tá? É isso que está escrito aqui. Ó. Então, todas as chaves da subárvore à esquerda são menores. Então, além de eu ter um valor aqui, quem está à esquerda é menor que ele. E quem está
a direita é maior que ele. Então, significa que aqui, ó, todo mundo que está aqui é menor que esse carinha aqui. E todo mundo que está aqui é maior que esse carinha aqui. Tá? É isso que eu acabei de falar, é o resumo desse slide aqui. Então, não pode estar só nas folhas, então cada nó aqui tem valor, e se está à esquerda é menor, se está à direita é maior. É isso, tá? Não seria melhor pegar esses valores e botar tudo no vetor? Ué, Alexandre, mas aí a gente não está trabalhando com árvore. Tudo você quer colocar num vetor. Você pode colocar tudo no vetor, mas aí você não tem árvore. Você vai ficar o tempo inteiro trabalhando com vetor, não com árvore. Entendeu? Que é o nosso assunto aqui agora. E você vai entender por quê. Agora, eu espero. Tá? Então, uma árvore binária de busca, ela tem essas características aqui. Ó. Os dados não estão só nas folhas, tá? Não estão. Então, tem valor aqui, 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 aqui. Tem valor em tudo quanto é lugar. Todo mundo que está à esquerda é menor que ele. E todo mundo que está à direita é maior que ele. Tá? E isso vale não é só para raiz, não. É para qualquer um. Vale para esse, vale para esse, vale para esse, para esse, para esse, para esse, vale para todos. Sabe? Ela poderia ser assim também, ó. Então vamos supor que esse aqui é 1. Então aqui é 3, ó. E aqui, se está à esquerda, não pode ser maior que 1. Seria, por exemplo, 0 ou menos 1. Ah, e esse aqui está à esquerda? Beleza. Então, menos 2. Entenderam a ideia? Aqui é porque eu desenhei ela balanceada, toda bonitinha. Agora aqui ela não está balanceada. Tá? E só para poder ficar claro aqui, Alexandre, a gente vai chegar no slide, mas eu já falo aqui de uma vez. Vamos supor que eu vou inserir o 4. Tá? Vou inserir o 4. Se eu tivesse que inserir num vetor, onde eu inseriria? No lugar do 5, né? Aí eu ia ter que empurrar o 5, 9 e o 12. Aqui como que eu faço? Ou eu penduro ele aqui, tá? Porque é a direita do 3, ou eu penduro ele aqui, que é a esquerda do 5. Tá vendo? Não tem trabalheira. Sabe? Não tem que empurrar ninguém. Então, não seria melhor pegar os valores e colocar no vetor? Seria melhor pegar os valores e colocar no vetor se você quiser pagar o custo de inserir elemento. Se você não quiser pagar o custo de inserir elemento, vetor não é a melhor opção. Entendeu por quê? Ué, tem como repetir a explicação. Vamos pegar aqui, ó, uma árvore, vamos fazer uma árvore inteira. Então, pelo menos a linha vai ser reta. Vamos supor que eu tenha a seguinte árvore, tá? Com os valores 10, 5, 9, 3, 8, 7 e 9. Faz de conta que eu tenho essa negócio. Aí você gosta de vetor. Beleza, como que seria num vetor? 3, 5, 9, 10. Peraí, tá errado, né? Aqui à direita é 8 não. Aqui eu misturei os valores aqui. Peraí, deixa eu apagar isso aqui que
Eu escolhi números errados aqui. Aqui, ó, tem que ser maior que 10. Então, vou colocar aqui 15, 14 e 16, por exemplo. Beleza, agora tá certo. Então aqui, ó, 3, 5, 9, 10, 14, 15 e 16. Vamos supor que ele esteja em um vetor, tá? Igual você está querendo aqui. Eu vou até escolher vetor. Vou aumentar essa fonte aqui mais um pouquinho. Beleza. E se eu quiser inserir o 11? Tá? Então eu quero inserir o 11. Meu novo valor é 11. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar na posição do 14, colocar o 11 e empurrar todo mundo aqui para frente. Ó. Concorda que é isso aqui que eu tenho que fazer se for um vetor? Sim, então você concorda, certo? Agora vamos supor que eu quero inserir o 11 na árvore. 11 é maior que 10? É. Então, vai para a direita. 11 é menor que 15, então vai para a esquerda. 11 é menor que 14, então vai para a esquerda. Olha eu inserindo o novo aqui, ó. Pronto. Não tive que mexer em mais ninguém. E olha só. Olha o sorrisão. E aí, se eu quiser caprichar aqui mais na minha arte, eu acho que parece mesmo o gato da Alice. Ah, então, olha só. Mas você entendeu aqui que não é a mesma coisa de um vetor? Sabe? É a mesma coisa para você poder buscar. Tá? E eu concordo com você. Você coloca num vetor, vai lá na metade, divide, 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 é bem eficiente. Mas se você tiver que ficar inserindo coisa, passa a ser custoso. Tá bom? Então, é para isso que a gente usa a árvore. Para a gente ter que pagar um custo de inserir pequenininho. Tá? Agora, se eu vou inserir tão raramente, aí não tem problema não. Aí usa vetor. Aqui, a nossa chave aqui, ó, é o seguinte. Se precisarmos inserir e remover elementos da estrutura e, ao mesmo tempo, dar suporte a funções de busca eficiente. Tá? Então, assim, aqui eu estou preocupado com inserir e remover. Tá? Quando eu falo de vetor, opa, tá aqui no meu desenho. Quando eu falo de vetor, aí eu já não tenho essa preocupação. Tá? Porque se eu tiver essa preocupação, aí eu não uso vetor, tá bom? Entendi, mas não poderia colocar o 11 como uma folha de 10? Não, aí não é binário, né? Se eu entendi bem sua pergunta, você está querendo fazer isso aqui, ó. Se eu entendi sua pergunta, né? É isso aqui que você está querendo fazer, né? Não, aí ela não é binária. Tá? Ela tem que ter essas propriedades aqui, ó. Ó, as propriedades. Todas as chaves da subárvore esquerda são menores que a da raiz. Todas as chaves à direita são maiores. E as subárvores direita e esquerda são também árvores. Entendeu? Então, tudo isso aqui é árvore. Ó. Árvore, árvore, árvore. Todo mundo tem que respeitar essas propriedades. Tá? Eu poderia colocar antes do 10 em alguma situação, tipo mudar a raiz? Sim. Sim, Eric. Aí é o seguinte, isso daí que você está falando tem a ver com balanceamento. Entendeu?
Vamos supor que eu quero inserir o 11 aqui, tá? Eu entendi perfeitamente o que você falou. Só que aqui o exemplo que eu dei é sem mudar a raiz, tá? Mas eu entendi perfeitamente. Aqui, ó. Nada te impediria de fazer isso aqui não, ó. Entendeu? Tá igualmente certo. Tá? Só que são abordagens diferentes. Ali eu trabalhei com a árvore sem mexer na raiz dela. Aqui eu já estou mexendo. Aí já envolve balanceamento e tudo, mas todos dois estão corretos. Tá? Isso aqui, ó, não viola a propriedade lá, entendeu? Na verdade, viola. Pera aí. Não, isso aqui não pode não. Não pode não por conta disso aqui, ó. Tá? Você teria que rebalancear a árvore, não pode não. Tá? Para você fazer isso aqui, que eu acabei de fazer, você teria que rebalancear ela. Aí você teria que fazer isso aqui, ó. Vou trocar de cor aqui. Aí você teria que fazer isso aqui, ó. Tá? Porque senão o 15 viola a propriedade de que não tá a direita do 11 e é maior, entendeu? Então não pode não. Tá? Se quiser fazer isso daqui, ó, aí tem que dar uma rebalanceada nele. Deixa eu ver os comentários aqui. Mas na hora de buscar, ela... Ah, beleza, é isso mesmo que o Alexandre acabou de escrever aqui, ó. Tá bom? Tá? Então, se eu quiser colocar o 11 aqui em cima, eu rebalanceio essa árvore. Então, entendeu? Beleza. Vamos continuar aqui. Agora é o seguinte, vamos analisar as funções para buscar na árvore, tá? Então, eu teria como rebalancear o 14? Deixa eu ver. Eu escrevi errado de novo? Não, agora não tá errado mais não, Alexandre. Porque olha só, todo mundo que está à direita do 11 é maior que ele. Aqui, ó. 14 é maior, 15 é maior e 16 é maior. Só que se eu fizer um desenho mais bonito, e aqui o desenho está bem avacalhado, né? Mas se eu fizer o desenho bonito, vocês vão ver que a árvore ela não está balanceada. Aqui, ó. Vou colocar na mesma reta aqui do 10, tá? Vocês vão ver que desse lado aqui tem uma altura e desse lado aqui tem outra. Tá? Então, ela não está balanceada. Ok? Mas o assunto de balanceamento de árvore é outro assunto. Por isso que eu falei com vocês que eu não vou falar de balanceamento. Tá? Deixar essa árvore sempre balanceadinha aqui dá trabalho. É bem custoso deixar uma árvore balanceada. Bem custoso. Só que eu ganho tanto na busca que eu pago esse preço. Tá? Mas vamos lá. Então nós temos aqui três funções para dar uma analisada quando a gente fala de árvore. Busca, inserção e remoção. Busca. Busca não tem segredo, né? A gente já tinha visto lá em árvore. Ó, eu começo a caçar o cara. Ah, ele é maior? Vou para a direita. Ah, ele é menor? Vou para a esquerda. Ah, ele não é nem maior nem menor? Então tem duas opções. Ou eu já achei o cara, ou o cara não está aqui. Entendeu? Vamos supor que eu estou procurando 12. 12 é maior do que o 11? É. Então, deixa eu fazer de outra cor aqui. Estou procurando 12. É maior que esse cara? É. Então, direita. Aí eu cheguei aqui. 12 é maior que o 15? Não. É menor? É. Então, esquerda. Aí eu cheguei aqui. O 12 é menor que o 14? É. 12 é menor que 14.
Então, significa que se ele tivesse, ele estaria aqui, ó. Aí, beleza, ele veio para cá. Só que chegou aqui é nulo. Então, se chegou a nulo aqui, o que que acontece? Não tem o 12. Agora, vamos supor que eu estou caçando o 14. Tá? Então, eu estou caçando o 14 agora. Vou só apagar aqui. Tá? Agora, eu estou caçando o 14. Só para manter esse colorido aqui. 14 é maior que 11? É. Então, vou para a direita. 14 é menor que 15? Então, vou para a esquerda. Tá? Aí, chegou aqui, ele não é nem menor nem maior. Então, se ele não é nem menor nem maior, ou eu achei o 14, ou não é o cara que eu estou caçando não está aqui. E, no caso, é o 14. Tá? Vamos lá, professor, e se eu quisesse inserir duas vezes o mesmo número? A gente não está contemplando esse caso aqui não, viu, Laís? Tá? Aí, o que que acontece? Se eu quisesse inserir duas vezes o mesmo número, eu tinha que relaxar a propriedade da árvore. Né? Porque se eu quero inserir duas vezes o número, ele pode ser eu mesmo, tá? Ou ele pode estar à minha direita ou à minha esquerda, dependendo da regra que eu escolhi. Agora, beleza, eu posso colocar duas vezes o mesmo número. Mas se eu achar o primeiro já está valendo, aí não tem muito problema não. Agora, não, aí eu estou procurando e faz diferença entre um e outro, aí já é mais complicado. Porque aí mesmo eu achando o 14, ainda pode ter um outro 14. Entendeu? Então é mais complicadinho. Então eu estou trabalhando aqui com o fato da árvore não poder ter números repetidos. Todas as vezes que a gente pode ter números repetidos, eu adiciono um complicador, tá bom? Pegou a ideia? Beleza. Então, algoritmo de busca, tá? O algoritmo de busca não tem segredo, é isso daí que a gente acabou de ver. Tá? Eu cheguei, tá vazio, então que o cara não tá aqui. É maior? Vai para a direita. Menor? Esquerda. Agora, se ele não é nem nulo, nem maior, nem menor, então é o próprio cara. Pronto, retorna o cara que eu achei. Tá? Agora, e para inserir? Inserir bem sossegado também, né? Olha só, inserir. E aqui eu estou assumindo que não pode repetir, tá? Não pode. Então vamos supor que eu quero inserir o 12. Vamos voltar aqui no nosso exemplo do 12. Quero inserir o 12. Deixa eu apagar essas linhas aqui para eu fazer de novo. Aqui a gente... Eita, 12. Vamos lá. Olha só, ele só vai inserir quando ele chegar num lugar vazio. Porque se ele não chegou no lugar vazio, ele ainda tem que caminhar. Tá? Então, é isso aqui que a linha 2 até a linha 5 está falando. Tá? Ele só vai fazer a parte da inserção mesmo quando ele achar um cara vazio. Se ele não achou um cara vazio, ele ainda tem que andar. Beleza? E o que, que essa linha 11 aqui está falando? É que quando eu estiver inserindo um cara que já é ele mesmo. Tá? Então, é o inverso daqui. Ó. Tá? Observe que os testes eles são os mesmos, mas a ideia é o inverso daqui. Tá? Porque se eu estou procurando aqui um determinado cara e não achei, eu retorno nulo. Aqui, se eu estou querendo inserir um cara e achei ele, eu retorno ele mesmo. Tá bom? Aqui falta as chaves, né, os negócios, porque só para dizer que ele vai voltar no mesmo aqui, ó, porque se eu estiver inserindo o próprio, ele não casa nem aqui, nem casa aqui, nem casa aqui, né? Na verdade, ele fala que casa aqui, né, por causa do else. Mas isso aqui não é legal, não. Então, se eu estiver inserindo um número repetido aqui, que é a pergunta da Lais, ele vai colocar à direita, tá? Mas
não é o que a gente está querendo fazer, né? Aqui está assumindo que eu não vou colocar número repetido. E se eu tentar inserir um número repetido, ele vai colocar direito. Tá? Mas vamos lá. Então, olha só, na hora que ele chegou lá na posição que ele quer inserir, aí o que ele faz? Cria uma nova árvore, guarda o valor naquele nodo que ele acabou de criar e fala que esquerda e direita dele são nulos. Então, aqui no nosso desenho, é como se tivesse um nulo aqui, 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 outro aqui, outro aqui, outro aqui. Tá? Então, vamos executar nosso algoritmo. Chegou aqui, é nulo? Não é. É maior? É. Então, direito. Chegou aqui, é nulo? Não é. É maior? Não é, porque eu estou comparando 12, né? Lembrando que é o 12. É maior? Não é. É menor? É. Então, esquerda. Chegou aqui. É nulo? Não é. Né? Porque o 14 não é. É nulo? Não é. É maior? Não. É menor? É. Então, esquerda. Aí chegou aqui. É nulo? É. Opa, se é nulo, então encontrei meu lugar. Beleza? É isso aqui que esse algoritmo está falando. Alguma dúvida? Então, pode balancear o 12? É a mesma pergunta do Eric. Pode. É assunto nosso? Não. Tá? Então, assim, pode balancear? Pode. Mas nós não vamos tratar do assunto de balanceamento de árvore. Essa árvore está desbalanceada? Está. Tá? Ela está e a gente vai continuar feliz vendo ela desbalanceada. Entendeu? Se essa expressão sua aqui começar a mudar, você vê e fala assim, nossa, eu estou muito... Estou assim, ó. Estou vendo a árvore desbalanceada, mas a minha expressão ficou assim. Aí, significa que você está em dócil, e aí você tem que buscar o assunto de balanceamento de árvore. Que nós não vamos ver. Entendeu? Agora, se você tiver com essa carinha desse jeito aqui, aí eu sugiro você dar uma relaxada, entendeu? Assiste um filme, faz uma pipoca, para passar sua vontade de querer balancear árvore. Porque balancear árvore não é brinquedo, tá? Agora, se você tiver assim, ó, aí você não pode, sabe, tiver assim até caindo uma lágrima aqui dos seus olhos. Essa lágrima tá ao contrário, né? Isso aqui não é uma tatuagem de lágrima, não. É a pessoa chorando mesmo. Aí, se você tiver desse jeito, aí você procura lá na internet. Sabe, balanceamento de árvore é um assunto que dá pano para manga. Tá? Não é assunto para a gente estudar no Coltec, não. Tá bom, eu espero que a Virginia não tenha colocado nenhum slide. Se ela tiver colocado, ela vai me dar um trabalho grande. Tá? Porque balanceamento de árvore dá muito trabalho. Tá? Então vamos continuar aqui. Remoção. Ah, remoção aí o bicho pega. Tá? Mas não pega igual balanceamento, não. Mas remoção dá um trabalhinho. Porque o que acontece? Às vezes eu quero arrancar um cara e tem gente pendurada nesse cara. E aí? E fazer, eu quero arrancar os 5. Ué, e aí? Eu arranco 5
e aí fica todo mundo flutuando, sabe? Então, remover um item requer um pouquinho de atenção, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na remoção. Porque inserir, eu estou assumindo que eu não vou repetir, né? Então, eu sempre vou ter um lugar para colocar. A minha árvore vai ficar desbalanceada? Vai ficar desbalanceada. Eu vou ficar triste? Espero que não. Tá? Espero que eu não fique triste com a minha árvore desbalanceada. Agora, remoção não. Remoção é uma coisa que eu tenho que aprender agora. E remoção pode me trazer problema, porque pode ter gente pendurada. Entendeu? Eu quero remover o 14. E aí, eu faço com que o 12? Ah, não, cortei o 12 aqui, morre, cortei o 14, morre o 12? Não posso fazer isso. Aí eu fazer, eu quero remover o 15. Então morre o 12, o 14 e o 16 junto com o 15? Não. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos nossos casos. Então tem três situações possíveis quando eu vou remover um cara. Remover um cara é... não, vamos ver, ler aqui direitinho. Retirar uma raiz que é um nó folha. Tá? É porque eu estou usando a palavra raiz aqui quando eu quero usar nó, mas tá bom. É o seguinte, eu vou arrancar um cara e ele é folha. Tá? Tipo assim, vou arrancar o 9, vou arrancar o 3, vou arrancar o 12, vou arrancar o 16. É isso que está escrito nessa primeira bolinha aqui. Eu vou arrancar o cara e o cara não tem ninguém pendurado nele. É isso que está aqui na primeira bolinha. O que está na segunda bolinha? É quando o cara tem um filho. Tipo o 14. Tá? O 14 tem um filho, só tem o 12. Também é sossegado. O 10 também. Obrigado aí pela observação, Lucas. Tipo o 10 aqui também. O 10 também só tem um filho. Tá? Então a gente vai ver que quando o cara não tem um filho, ou o cara tem um filho só, é bem sussa. Tá? Agora, quando o cara tem dois, aí não é trivial, não. Aí a gente tem que pensar com um pouquinho de carinho. Então vamos lá. Antes da gente ler slide aqui, vamos pensar. Se eu quiser remover o 9, o que eu tenho que fazer? Eu chego aqui e mato ele, né? Pá! Mato ele bem morto. Entendeu? Tipo o giz chinês. É só chegar aqui e colocar nulo. Ó. Entendeu? Porque não tem segredo. Sabe? Lembrando que eu não estou preocupado com balanceamento de árvore. Se eu cheguei aqui e ele não tem ninguém pendurado nele, eu vou lá, mato ele e falo pro pai dele, olha, morreu. Entendeu? Se ele vai chorar ou não vai, é outros 500, mas morreu. Ah, então, se não tem filho, você chega e corta o cara aqui e pronto, acabou. Entenderam a ideia? É só chegar aqui e matar ele. Agora, vamos pegar o caso aqui, que ele só tem um filho. Tipo o 14 ou 10, tá? Quando o cara só tem um filho, também é bem sussa. Porque o que você vai fazer? Você vai trocar o lugar dele com o do filho. Entendeu? Então, por exemplo, aqui. Ah, eu quero chegar e quero tirar o 14. Ah, beleza, você quer tirar o 14? Ah, então vamos tirar, ué. Pronto, tá tirado. Quando você tira um filho aqui, ó, tá? Então você removeu ele, colocar o filho no lugar dele não viola as propriedades da árvore. Entendeu? Então eu posso fazer isso sossegado, igual eu acabei de fazer com o 14 aqui. Entendeu? Por quê? Porque todo mundo que estava à esquerda do 14 era menor que o 14. E no caso é o 12, que tomou o lugar dele. E ele não tinha ninguém à direita dele. Entendeu? Então, assim, é bem tranquilo. A mesma coisa se eu tivesse um 18 aqui, ó. Fazer o 18 aqui. É a mesma ideia se eu tivesse um 18 aqui. Se eu quisesse remover o 16, era simplesmente eu chegar aqui, ó. Dar tchau. Tchau, pai. Vai com Deus.
Que Deus te espere lá no reino dos céus. E pronto, foi embora. Entendeu? Então, assim, se só tem um filho, tá sossegadão. Agora, quando tem dois, aí o negócio começa a ficar quente. Deixa eu voltar o 9 aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui no slide, tá? Então, esses dois primeiros aqui é bem sussa, tá? É isso que está aqui, ó. Isso aqui é a parte que ele vai caminhando, tá? Então, isso aqui é só o caminhamento. É o mesmo que está aqui, ó. Tá? Só tá, anda para cá, anda para lá, anda para cá, anda para lá. É isso aqui, ó. Para ele poder chegar na posição. Agora, chegou, não tem filho? Então, olha, da esquerda e o da direita é nulo, mata ele. E qual que é o valor que ele vai retornar do novo filho do pai? Nulo, né? Que é tipo esse desenho aqui, ó. Sabe? Eu fui, dei free no 9 e falei, quem que é o novo pai? Quem que é o novo filho? Nulo, tá? É isso que está escrito aqui, ó. Agora, ele não tem filho na esquerda. Então, se ele não tem filho na esquerda, era tipo o 16 que estava aqui. Tá? Vamos voltar com ele aqui, ó. Então, aqui, ó. Esquerda é nulo. Esquerda é nulo. Então, olha só o que ele faz. Ele fala que o novo filho, né? Esse R aqui é o novo filho, tá? É o filho meu da direita. Então, se eu estou arrancando 16, eu falo, olha, pai, o seu novo filho, tá? Que vai tomar o meu lugar, é o meu da direita. Entendeu? Então, aqui é o 18. Tá? Estou só mostrando para vocês no algoritmo o que eu acabei de explicar antes da gente ver o algoritmo. Tá? Então, não estou colocando nenhuma informação nova, só mostrando que parte do algoritmo que isso corresponde. Tá? Tá aqui. Agora, não tenho filho da direita. Então, tipo esse caso aqui, ó. Tá? Não tenho filho da direita. Cadê? Onde que tá? É o 14 aqui, ó. Aqui tinha um 14, né? Não tenho filho da direita. Então, se eu não tenho filho da direita, o que que ele faz? Fala, olha, pai, no meu lugar é o meu filho da esquerda. É o que está escrito aqui, ó. E depois morre. Agora, quando tem mais de um filho, aí complica. Que é essa partezinha que está aqui. Olha só, vamos supor que eu quero remover o 5. Tá? Faz de conta que eu quero remover o 5 aqui. Quem que deveria tomar o lugar dele? Qualquer um não, porque tem que continuar respeitando as regras, né? Então não pode ser qualquer um. O 3, vamos supor, eu vou lá e coloco o 3 aqui. Então, abaixo do 10 tem o 3, tá? Mas aí eu só coloco o 3 aqui. E se o 3 tivesse alguém pendurado nele aqui, ó? Vamos supor que ele tivesse 4. É só para mostrar para vocês que o negócio não é tão simples assim, não. Tá? Vamos supor que tem o 4 aqui, ó.
Eu não posso simplesmente chegar e colocar ele aqui no lugar, porque o filho da direita dele tem o 4, entendeu? E aqui, se eu colocasse ele no lugar, quem que seria o da direita? Então, o negócio é um pouquinho mais complicado. O que que eu tenho que pensar? É o seguinte, só para vocês pegarem a ideia aqui, ó. Vamos supor que eu coloque o toque da morte nesse cara aqui, ó. Tá? Eu fui lá, abri meu livro e escrevi 5 nele, tá bom? Quero tirar esse carinha aqui. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar no lugar dele, só para a gente pegar a ideia. Ou eu tenho que vir para a esquerda e pegar o cara mais da direita depois que eu vim para a esquerda, né? Porque garantidamente quem está mais à direita aqui, ó, quando eu peguei o caminho da esquerda, é o cara que tem que entrar aqui para poder não violar as regras. Ou eu tenho que pegar o caminho da direita e depois pegar o caminho mais da esquerda, que é para poder achar o cara aqui que é o menor de todos dessa subárvore para colocar no lugar dele. Entenderam a ideia? Então é o seguinte, aqui ó, vou separar em duas regiões. Eu tenho duas abordagens. Ou eu pego para cá e depois tudo para cá para poder achar o maior da subárvore à esquerda, ou eu pego para cá, que é para a direita, e depois tudo para a esquerda, para achar o menor da subárvore à direita. É esse cara que tem que tomar o lugar dele. Entenderam? Que é o que está aqui, ó. Então é o seguinte, quando ele tem dois filhos, tá? Lembrando que é uma opção ou outra. Então vamos ver nesse algoritmo aqui da Virgínia qual que ele escolheu. Qual que ela escolheu, tá? Então, pego da esquerda, tá? Então aqui no algoritmo dela, ela pegou o caminho da esquerda. Então significa que ela vem para cá, tá? Decisão dela aqui, ó. É ir para cá. Então deixa eu apagar aqui. Então, ele pega primeiro para a esquerda, tá vendo aqui, ó? Primeiro para a esquerda e depois ele vai andando até o da direita ser nulo. Por quê? Quando o da direita for nulo, significa que ele chegou no cara e ele tem que passar para lá. E isso ele meio que troca de lugar. Exatamente, meio que troca de lugar. Tá? Então, ele vai fazendo isso. Aí o que, que ele faz? Quem que é o R? O R é esse carinha aqui, né? Lembrando que eu estou removendo o 5. Tá? Então, o 5 vira o 4. Tá? Então, tá aqui, ó. Rinfo é igual a finfo. Aí, o que, que ele vai fazer? O finfo vira V. Então, esse cara aqui é o V, que é quem ele está removendo. Vamos ver aqui. 5. Tá? E aí, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que executar o algoritmo de remoção porque ele pode ter alguém pendurado aqui, ó. Entenderam a ideia? Porque é o seguinte, o fato de eu ter achado o 4 aqui é porque o 4 é o que está mais à direita, que ele vai chegar aqui em cima, tá? Só pra gente... Deixa eu só pendurar um cara aqui para vocês entenderem. Só que para pendurar um cara aqui eu tenho que trocar o número desse, né?
Só para a gente finalizar nossa aula aqui, tá? Então, ele já chegou no 4, tá? Porque o 4 é o maior, tá? Mesmo que tenha alguma coisa no 4 aqui, tá? Ele é o maior. Então, ele tem que trocar de lugar com esse carinha aqui. Só que aí o que que acontece? Depois que eu troquei de lugar com ele, eu tenho que tirar o 5 daqui, né? Porque olha só, vou trocar, tá? Vou escrever de azul, que são os novos valores. 4 e 5. Troquei de lugar. Só que agora eu tenho que tirar esse 5 daqui. Porque o 5 está no lugar errado. E aí o que, que vai acontecer? Quando eu tirar ele daqui, ó, cai em que caso? Cai no caso que só tem um filho, né? Então vai ser Sussa, porque ele vai fazer isso aqui, ó. Entenderam a ideia? Então, isso aqui que está escrito no algoritmo é o que eu acabei de mostrar para vocês. Porque o fato dele ter chegado aqui no mais à direita não significa que não tem alguém pendurado na esquerda, entendeu? Então, ele tem que trocar de lugar e executar o algoritmo, tá? Para poder arrancar esse cara do lugar. Que é o que está aqui, ó, a linha 10. A linha 10 é responsável por fazer esse finalzinho que eu falei com vocês. Alguma dúvida? Então, basicamente, ele procura quem tem mais filhos à direita, troca e depois exclui? Não. Não é quem tem mais filhos, não. Ele procura o filho mais à direita. Tá? Então, ele vem para a esquerda e procura o mais à direita, não quem tem mais. Tá? Ele procura o mais à direita. Por quê? Porque, garantidamente, o mais à direita é o maior valor menor que ele. Entendeu? Porque é o seguinte, se ele veio para a esquerda, é porque todo mundo é menor que ele, óbvio, né? Então, se aqui tinha 5 e ele veio para a esquerda, todo mundo é menor. Mas entre todos os menores, quem é o maior? Para ele poder trocar de lugar. É o que está mais à direita. Tá? Então, ele troca de lugar com esse e depois apaga ele aqui. Tá? Então, vamos ver aqui o comentário. Ele chega a literalmente trocar os valores ou só troca o nó? Não, ele troca os valores aqui, ó. Tá? Você pode ver que ele mexe no campo, tá vendo? Aqui, ó, no campo info. Ele não troca os nós, não, ele troca o valor. Entendeu? Tá vendo aqui, ó, que ele trocou o info. Olha só. E aí depois ele volta aqui em que é o novo filho, né? Porque o pai tem que atualizar, claro. Né? Porque uma vez que você está nesse contexto aqui, você não sabe o que está acontecendo aqui para cima. Ele tem que retornar. Beleza? Mas isso aqui tem que praticar, viu, gente? Mas eu quero que vocês peguem a ideia do que está acontecendo. Remover cara sem filho, sossegado. Remover cara com um filho, sossegado. Você vai lá e troca de lugar com ele. Fala assim, ô pai, que é o cara que vai morrer, né? Então ele fala assim, ô pai, o seu novo filho é o meu filho. Entendeu? Cuida dele como se fosse eu, porque eu vou morrer agora. Ah, então, quando só tem um, beleza. Aí o cara já pensa, viu, fazer, eu já tinha que cuidar de um mesmo, eu só vou trocar um pelo outro. Beleza. Agora, quando tem dois, não. Assim, pô, agora eu tô trocando um por dois, né? Agora é mais trabalhoso. Então, no algoritmo que está escrito aqui, ó, o que que ele faz? Ele vai para a esquerda e depois pega o mais à direita. Mas é exatamente a mesma coisa de ir para a direita e depois pegar o mesmo à esquerda, tá? Não tem diferença não. Por isso que eu expliquei para vocês o dos dois aqui, né, para poder mostrar a ideia, e depois a gente viu o que é que o algoritmo implementava. Tranquilo? Aí tem aqui mais uns comentários, vamos ver aqui, ó. É fácil prever que, após várias operações de inserção e remoção,
a árvore tende a ficar desbalanceada. Tende mesmo, né? Beleza. Tende e por enquanto eu vou olhar para ela e vou ficar assim, ó. Mais assim. Para manter o balanceamento da árvore, devemos tentar manter a altura da árvore no mínimo. Eu já estou terminando, Alexandre. 2 minutos, tá? Algoritmos para manter a árvore balanceada são mais complexos. Oh, graças a Deus. A Virginia colocou esse comentário aqui. Eu não sei desenhar não, mas faz de conta que tem aquela mãozinha agradecendo aqui, tá? É porque esse negócio aqui dá trabalho, viu? Então, ainda bem que ela escreveu aqui, porque balancear a árvore não é para agora não. Ordenação. Aí a gente continua na próxima aula, porque o que eu ia fazer, né, porque já acabou meio tempo aqui, acabou gastando um pouquinho mais do que eu esperava. A minha intenção era passar isso aqui em 10 minutos, tá? Porque a gente já viu isso aqui ano passado. Então eu não ia gastar tempo de novo vendo uma coisa que a gente já viu ano passado. Algoritmo de ordenação, bubble sort, merge sort, quick sort, a gente já viu isso aqui ano passado. Então eu ia só dar uma passada aqui na velocidade da luz. Mas vou encerrar a aula agora, para deixar todo mundo contentão. Então, na nossa próxima aula, eu vou passar isso aqui na velocidade da luz, ó, tipo, quase que na mesma velocidade que eu estou passando agora, e começar o assunto de hash. Aí esse cara aqui tem que ter atenção, viu? Porque ele é bom, mas se você implementar ele avacalhado, ele fica terrível, tá? Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar a aula então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, vou encerrar a aula. O pessoal está escrevendo ali. Ah, beleza, ninguém escreveu nada. Eu vou encerrar aqui então eu vou parar a gravação.